Eu gostaria de pedir para compor a nossa bancada o desembargador Sérgio Pinto Martins, do Tribunal aqui da 2ª Região, que vai abordar os impactos da Lei 13.467 nos contratos de trabalho e nas reclamações trabalhistas em curso. Doutor Sérgio. Cumprimento aqui o doutor Cássio, a doutora Ana Paula, a doutora Regina, todos os presentes aqui. Eu estou me sentindo aqui como aquele aluno que trouxe a cola antes de começar o exame, porque eu trouxe tanto papel que eu já me perdi aqui, e para poder tentar fazer a exposição do tema que me pediram. Verifico que muitas das coisas que foram faladas aqui, parece que há um consenso, né? Porque é a dificuldade da reforma, da sua interpretação desse momento, do que se falar a respeito da reforma, de que tipo de interpretação vai ser feito em relação à reforma. Então, essa é a dificuldade. Por isso, uma primeira afirmação seria no sentido de que essas são primeiras impressões a respeito da reforma. Elas representam não exatamente o ponto de vista da Justiça do Trabalho a respeito do assunto, como é o que eu vi aqui nas exposições anteriores, e sim impressões pessoais, tendências daquilo que a gente acha que deve ocorrer, mas que não é uma certeza, principalmente nesse primeiro momento, em que há muitas dúvidas a respeito do que fazer, daí porque os seminários que a gente pode discutir, a gente pode aprender, talvez até o que não fazer também, e nós precisamos, de fato, ter um entendimento do que falar a respeito dessa interpretação dessas normas. Em segundo lugar, dizer a respeito da reforma, quer dizer, a reforma me parece que ela tem uma característica de formar, de reconstruir, de dar melhor forma, implica mudança, uma modificação. Então, se, por exemplo, eu vou fazer uma reforma na minha casa, eu espero que fique melhor do que era antes, né? E não quer dizer necessariamente que a reforma foi exatamente isso, porque, como se mostrou aqui, algumas correções que foram feitas por intermédio da medida provisória 808, algumas coisas não deveriam ser bem assim, elas precisam ser melhor pensadas, elas precisam ser complementadas, elas foram modificadas. É nesse ponto que eu quero insistir um pouco mais adiante. Então, eu acho que existem acertos, existem erros, e acho que nós podemos fazer aperfeiçoamentos, como, de certa forma, a medida provisória esclarece algumas coisas. Claro que não vai esclarecer tudo, mas acho que já é alguma coisa. E acho que também, como eu não estive aqui, desculpe, desde o início, porque hoje é o meu dia de aula, eu só pude chegar agora há pouco, eu acho que é importante dizer de alguns fundamentos que a gente vê na exposição de motivos da reforma. Vou destacar alguns, nem todos, porque alguns não dizem respeito ao que foi dito aqui hoje ou que já foi falado até. Então, eu acho que o primeiro aspecto é reduzir certos excessos da Justiça do Trabalho, de uma questão de um ativismo judicial. Essa me parece ser a questão central da reforma. Segundo, é a tentativa de diminuir o número de ações. Quando a doutora Ana Paula falava da fala do ministro Barroso, eu me lembrei de uma frase de um jurista que se chama Lorenzetti, que dizia assim: é o excesso do acesso à justiça. Então, me parece que é exatamente isso. Nós vínhamos tendo um excesso de postulações excessivas. A gente vê na justiça que muitas vezes os pedidos são 30 pedidos, mas, na verdade, o que a pessoa quer são 4 ou 5. Porque o restante, vamos ver o que acontece, de repente dá revelia, etc. Então, parece que é isso, de se tentar diminuir esse número de ações, de 3 milhões de ações
por ano no Brasil, do número excessivo de pedidos sem fundamento, da situação, como foi dito na exposição anterior também, em relação à litigância de má-fé e trazer a litigância de má-fé para a CLT. Para mim, ela já era aplicável, porque havia omissão na CLT, então eu aplico o CPC, mas então está bem claro. E é as partes, empregado e empregador. Então, são essas. E também acelerar, vamos dizer assim, o andamento dos processos. Mas talvez uma das coisas que nós precisávamos ter um parâmetro, os advogados reivindicavam isso, por exemplo, é a questão da sucumbência. Eu acho que se houver sucumbência, há uma tendência de diminuição do número de reclamações, ou então que se peça efetivamente aquilo que é devido, aquilo que vai se discutir, porque, do contrário, pode haver sucumbência recíproca, etc., e vai haver a condenação em honorários de advogado. Então, acho que esses são os fundamentos que são extraídos, entre outras coisas, da proposta da reforma, é o que se constata. Bom, agora, eu gostaria de passar para um outro aspecto, porque, pelo que eu entendi, a questão central aqui seria do direito intertemporal, né, em relação a contratos que já se firmaram, de contratos que estão em curso, contratos que vão se formar. Eu sei que é impossível as empresas, por exemplo, simplesmente dispensarem todos os seus empregados e contratarem os seus empregados ou as outras pessoas a partir do dia 11 de novembro, ou especificamente, porque é um sábado, a partir do dia 13 de novembro. Então, isso é impossível, porque se fosse assim, seria muito fácil. Em relação aos contratos de trabalho extintos, eu aplico a lei velha, não há dúvida nenhuma. Em relação aos contratos novos, vou aplicar a Lei 13.467, vou aplicar a medida provisória 808. Agora, o problema é exatamente dos contratos que estão em curso. E talvez um acréscimo de dizer na medida provisória, no seu artigo 2º, dizendo que as alterações vão ser aplicadas em relação integralmente aos contratos que estão em curso. O que me parece que não é bem assim, porque vai depender de cada situação. É claro que aqui nós não vamos conseguir falar de todas as situações possíveis e imagináveis. Não dá para pensar, porque as situações vão surgindo. Mas eu posso destacar algumas, e essas, principalmente, são as minhas preocupações. Como eu disse, eu acho que a redação dada pela medida provisória 808 é melhor do que a redação anterior. E eu vou me restringir ao artigo 457, porque, para mim, esse é o problema. Eu sei que existem outros, inclusive em relação às questões de direito coletivo. Outro dia me falaram de uma determinada situação, que, por exemplo, eu não pensava, mas que é uma situação que vai ocorrer também em relação ao sistema de 12/36, porque, ora, a lei falava que poderia ser por intermédio de um acordo individual, e agora se exige um acordo coletivo, ou convenção coletiva, salvo a questão relativa aos hospitais. Está bem claro, me parece ser melhor, sem dúvida, mas eu continuo com alguns problemas que... Alguns eu tenho resposta, outros eu não tenho também, eu tenho dúvida, não sei onde é que nós vamos chegar com isso. Então, começo pelo parágrafo 1º do artigo 457, que é melhor, porque agora ele fala em gratificação legal e gratificação de função, porque antes só se falava em gratificação legal. E que eu sei que gratificação de função, por exemplo, existem duas. A gratificação do bancário, para ele trabalhar além das 6 horas, porque exerce um cargo de confiança, que é o parágrafo 2º do artigo 224, e a gratificação de gerente, outras pessoas que exerçam chefia, gerência, subchefia, o que for, que é o parágrafo único do artigo 62, que é uma gratificação facultativa. Agora, eu tenho todas as dúvidas em relação ao que é a gratificação legal. Então, gratificação legal, será que é o 13º? Que é uma gratificação de Natal, que foi criada pela lei, que é a Lei 4.090. Então, mas se não é essa, eu não sei exatamente qual é que é. Para dizer que essas se integram ao salário. Então, a gratificação legal e a gratificação de função. Então, eu vou dizer assim, a gratificação ilegal, então, não se integra ao salário.
Será que era essa a ideia do legislador? Acho que não era, mas é uma interpretação. E as demais gratificações, por exemplo, então, elas não integram o salário? E não está claro aqui. E, vamos dizer assim, um problema que, em parte, foi resolvido com a medida provisória, que é o seguinte: em alguns casos, esse parágrafo 2º do artigo 457 é claro em dizer que não se incorpora ao contrato de trabalho, não constitui base de incidência de encargo trabalhista, o FGTS, ou previdenciário. Mas, e as demais verbas, se não estiver bem claro, por exemplo, na Lei 8.212, a respeito da incidência ou não incidência da contribuição previdenciária. Então, aí está um primeiro problema, a gratificação em relação a isso. Acho que uma coisa melhorou, porque agora nós temos o parágrafo 23, que explica, desse artigo 457, que a legislação do imposto de renda vai estabelecer se incide ou não incide. Então é melhor, porque antes havia todas as dúvidas. Então não é salário, não incide contribuição, mas incide imposto de renda? Sim, porque são leis diferentes. Então me parece estar bem claro, para evitar qualquer dúvida em relação a isso. Agora, vamos mais além, que é o parágrafo 2º, que me parece que é o pior e que aqui puseram coisas e tiraram coisas. Bom, primeiro, ajuda de custo. Para mim, a ajuda de custo sempre foi algo que o empregador paga ao empregado em razão de uma certa dificuldade que o empregado tem para desenvolver o seu trabalho. Por exemplo, ele vai trabalhar num lugar mais distante, então precisa de transporte, precisa de alimentação, precisa de um outro custo que ele vai ter. Agora, por que diferenciar, como se fazia antes, agora, em 50% e não 50%? Então, esse é o primeiro problema, que não deveria ser assim, mas é isso que está aqui na medida provisória. Depois, aquela discussão sem fim, que vai voltar de novo para cá, da súmula 101, se o que exceder é pelo total, que será salário, ou se só até essa parte é que não é salário. E aqui a lei é clara, como era a questão anterior, da remuneração na legislação previdenciária. Então, na Lei 13.467, ajuda de custo não tinha incidência de contribuição, não era salário integralmente, agora se fez essa distinção dos 50%. O segundo aspecto, que me parece ser melhor, que é em relação a diárias para viagem, que não se faz mais essa distinção de ser acima ou abaixo de 50%. Então, se é diária, não deveria ser, porque é uma espécie de um ressarcimento que se faz pelo fato que o empregado vai viajar e tem despesa de alimentação, de locomoção, de estadia, etc. Então, ficou bem claro, e está claro na Lei 8.212 em relação a isso. Mas quanto à ajuda de custo, não. Porque quanto à ajuda de custo, está bem claro lá que é em relação à mudança do domicílio, que, na verdade, seria uma espécie de transferência, que não é exatamente ajuda de custo, é despesa de transferência. Então, é uma outra coisa. Agora, os dois maiores problemas que eu vejo aqui. Então, se de fato é ajuda de custo, tudo bem. Se de fato é diária, que decorre da existência para a viagem, tudo bem. Mas aqui há dois problemas. Primeiro, na redação da 13.467, se incluía aqui o abono, e agora o abono não está mais aqui. Só que, na Lei 8.212, passou a estar que não incide contribuição previdenciária sobre abono. Então, não é salário para a Previdência Social e vai ser para o âmbito trabalhista? Então, isso precisa ser aperfeiçoado aqui. E o prêmio, que me parece que é a confusão total, porque o parágrafo 4º do artigo 457 da CLT não foi revogado expressamente. Puseram lá aqueles pontinhos, e com base nos pontinhos, a interpretação de que tudo que vinha para baixo estaria revogado. Então, essa é a razão de se repetir tudo de novo nos parágrafos 12, 13, 14, etc., em relação à gorjeta. Mas agora se repete de novo o prêmio, lá no 22. Acho que, claro que a redação posterior revoga a anterior, ainda que temos dois parágrafos falando da mesma coisa, mas acho melhor essa ideia do prêmio pelo seguinte aspecto. Pelo fato de que agora se estabeleceu de uma forma clara que o prêmio é uma liberalidade, que a gente sabia,
é uma espécie de uma gratificação, então paga por liberalidade, que não tem exatamente previsão legal, mas que só pode ser paga por, no máximo, 2 vezes ao ano. Então, acho melhor essa redação, porque, do contrário, tudo ia ser prêmio. Então, vou pagar uma rescisão na Justiça do Trabalho, fazendo a homologação via jurisdição voluntária, pago tudo sob a forma de prêmio, não incide contribuição, não incide fundo de garantia e acabou. Ou então, também poderia pagar um salário mínimo por mês e o resto tudo era prêmio, então não incidiria nada. Então, melhora essa redação. Agora, onde eu quero chegar com isso aqui, feitas essas observações que me parece que mereceriam uma redação melhor, uma redação mais clara. Se a empresa vinha fazendo pagamentos como esses, de gratificação, de prêmio, de abono, que anteriormente se entendia que eles tinham natureza salarial, e agora vem a lei e diz que não tem natureza salarial, nós podemos ter 2 situações. Primeiro, os contratos terminaram antes da vigência da Lei 11.13.467. Então, eles têm natureza salarial. Incide, repercute em férias, em 13º, etc., mas também incide FGTS, incide contribuição previdenciária. Agora, em relação àqueles casos que vai se fazer ou vai se continuar fazendo esses pagamentos, principalmente gratificação não legal ou não de função, prêmio, abono. No meu modo de ver, acho que a situação é a mesma. Eu, se fosse advogado da empresa, recomendaria que não houvesse alteração, porque eu tenho certeza que é em relação a isso que vai haver a discussão, sob o ponto de vista de direito adquirido. Então, se era salário e vinha sendo pago sob a forma de salário, de uma hora para outra não pode deixar de ser salário. Então, aqui, por exemplo, o artigo 5º, 36 da Constituição é claro em dizer a lei não pode alterar o direito adquirido. E é exatamente isso que está sendo feito aqui. É a lei que está alterando uma situação consolidada no âmbito do contrato de trabalho em curso. E é isso que vai ser discutido, ou seja, violação ao direito adquirido. E, no âmbito da Justiça do Trabalho, eu acho que a possibilidade de se ganhar isso é de 100%, principalmente em razão da redação da súmula 191 do TST, que fez aquela distinção em relação ao adicional de periculosidade, da alteração que existia na lei anterior e que passou para o artigo 193, para dizer, na situação anterior permanece como está. Quem estiver na situação nova, ou foi admitido daqui em diante, é que vai ter que observar a situação nova. Então, eu acho que essa é a questão central do direito intertemporal em relação a esses contratos que estão em curso. É claro que existem outros, mas estou destacando esses exemplos. Então, eu recomendaria que se mantivesse a mesma situação anterior, porque se não for feito assim, vai haver discussão de uma coisa que antes não era salário, que era salário, e agora deixa de ser. Eu dou o exemplo do artigo 318 da CLT. Para mim é a mesma situação. Jornada de trabalho do professor, que era 4 aulas seguidas, ou 6 intercaladas, e agora, com uma redação de fevereiro, se estabelece que 8 horas ou 44, dependendo do caso. O que é isso? É uma alteração que foi feita pela lei. Quem já estava com essa situação, ao meu ver, tem direito adquirido. Se trabalha além de 4, se trabalha além de 6 aulas consecutivas, tem direito à hora extra, como já dizia a jurisprudência do TST sobre esse assunto. Por isso que eu disse, tomando por base a súmula 191 do TST, eu acho que essa é a consequência. Agora, se o Supremo vai entender que isso é violação de direito adquirido, é outra história. Porque o Supremo já analisou determinadas questões como essas em relação a planos econômicos, em relação a reajustes salariais, em relação a outros aspectos, mas não analisou exatamente quanto à questão se era salário e se deixa de ser salário. Então, no meu modo de ver, tanto faz se a medida provisória no artigo 2º diz que a lei vai se aplicar integralmente aos contratos em curso. Vai, mas respeitando as situações já adquiridas anteriormente.
Seria a mesma coisa que a gente discutisse, sob o ponto de vista do direito civil, uma cláusula contratual que já vinha sendo aplicada no âmbito da relação entre as duas partes e viesse a lei e dissesse, houve uma alteração. Vai se discutir exatamente isso, se há violação ao ato jurídico perfeito, se há violação à questão relativa ao direito adquirido. Então, esses são os aspectos a considerar. Uma outra hipótese, mas aí eu não sei exatamente se o judiciário vai entender dessa forma, é se seria possível fazer as alterações por intermédio de negociação coletiva. Então, aqui é uma outra história. Porque o artigo 611-A da CLT diz que pode o negociado prevalecer sobre o legislado e estabelece, entre outros. Quer dizer, são aqueles itens, mas podem ser outras situações. E o artigo 611-B da CLT estabelece o que não pode, em que o negociado não prevaleceria sobre o legislado, em que a maioria das situações é uma cópia dos incisos do artigo 7º, do artigo 8º, do 9º em relação à greve. Quer dizer, a gente já sabia, eu posso flexibilizar, mas tem que observar a Constituição, porque a Constituição está dizendo o que é, o que deixa de ser. E ela é clara no ponto em que é possível essa flexibilização, se for por convenção ou por acordo coletivo. Nesse ponto também lembraria um outro aspecto, que, por exemplo, nessa jornada de 12/36, o TST entendeu que só poderia ser feito por convenção ou acordo coletivo. Teve essa interpretação. Agora, diante da nova redação do artigo 59-A da CLT, eu vi uma situação no jornal, outro dia, que eu, por exemplo, não tinha pensado, que é exatamente a seguinte. Vinha sendo feito no hospital 12/36, por convenção ou acordo coletivo, que essa é a regra aqui no nosso estado, por exemplo, e também por força da orientação que o TST tem sobre esse assunto, se entendeu que não é o caso de se pagar em dobro o descanso semanal remunerado, porque haveria 36 horas de folga. Mas naquela mesma orientação há o entendimento de que teriam que ser pagos os feriados intercorrentes nesse período. E agora, por exemplo, a medida provisória no artigo 59-A, parágrafo 1º, diz que os feriados estão compensados. E a notícia do jornal era justamente essa. Hospital tal, não sei dizer qual é, a partir de agora, concede aí ao sistema 12/36 e os feriados não vão mais ser pagos. Então, essa é a questão. Isso é um direito adquirido da pessoa que não poderia ser modificado? Ou agora é possível essa modificação desde que isso seja estabelecido na convenção ou no acordo coletivo? E lembrando uma outra situação, porque nós temos convenções e acordos coletivos que estão em curso e que não estavam prevendo as situações que seriam alteradas por intermédio da Lei 13.467. Porque quem que vai adivinhar que daqui a um ano, daqui X dias, vai haver uma alteração que modifique radicalmente muitas coisas? Então, é exatamente essa situação aqui. Então, o negociado vai prevalecer para o legislado, nesse exemplo. Se o empregador fizer essa alteração por um ato dele, não vai incidir, por exemplo, o artigo 468 da CLT, que diz que não pode ser feita alteração que seja prejudicial ao empregado, e que, nesse caso, é decorrente de lei. Então, são esses os problemas que nós começamos a enfrentar em relação a esses contratos que estão em curso. Quero tentar aproveitar também o tempo para falar de algumas coisas que eu pensei sobre os processos em curso em relação a determinadas questões processuais. Felizmente, eu vi que nenhuma delas foi falada nas exposições anteriores. Então, lembrar o primeiro ponto, que o artigo 14 do CPC reconhece que a norma processual vai valer daqui para frente e que, portanto, ela não vai retroagir. Então, nós temos situações que são estabelecidas, como foi mostrado, pela Lei 13.467, que altera os artigos da parte processual da CLT. Então, e que a doutrina, a teoria que se aplica aqui é no sentido de que eu tenho que isolar os atos processuais. Se os atos processuais já foram devidamente praticados, incidiu a lei velha, não vai incidir a lei nova. Se os atos processuais ainda não foram praticados, serão praticados sob a vigência da lei nova.
Até aí não estou dizendo nada de novo, mas o artigo 14, de certa forma, do CPC está reconhecendo isso. Também o próprio 1046 do CPC também reconhece isso, que o novo CPC se aplica aos processos em curso, mas nós podemos ter as seguintes situações. Algumas, como eu disse, que são mais fáceis de ser explicadas. Então, primeira, eu posso dizer com certeza que, a partir do dia 13 de novembro, o preposto não precisa ser mais empregado. Então, em relação às audiências que vão ser realizadas, o preposto não precisa ser empregado. Segundo, eu posso dizer também que, a partir do dia 13 de novembro, que é segunda-feira, não um sábado, o empregado vai ter que pagar custas se ele der causa ao arquivamento e não justificar porque ele deu causa ao arquivamento. Terceiro, eu posso dizer também com certeza que, a partir do dia 13 de 11 de 2017, o advogado pode apresentar defesa, mesmo que o preposto não esteja presente à audiência, ao contrário da orientação que o TST tinha a respeito disso. Também posso dizer agora, a partir do dia 13 do 11, que os prazos são contados em dias úteis, como também era no CPC. Agora, as demais situações, ainda posso dizer mais uma com certeza, que é em relação àquela questão de se falar em procedimento de jurisdição voluntária, que empregado e empregador vão à Justiça do Trabalho para homologar o seu acordo, que para mim nada mais é do que a chamada casadinha, não vejo outra coisa aqui, eu não sou ingênuo para admitir outra coisa. Eu vi um juiz que fez uma exposição, não, mas não vai ser assim. Vai ser assim mesmo. E é assim que vai diminuir o número de reclamações, porque vão propor que elas sejam apresentadas dessa forma, paga-se um determinado valor da quitação geral, com efeito de coisa julgada. Então, vai diminuir o número de reclamações por aqui, porque elas não vão subir mais para o TRT, nem para o TST, embora possa haver um aumento inicial de ações, sob o ponto de vista da jurisdição voluntária. Então, em relação a esses aspectos, não tenho dúvida, mas daí é que começam outros. Então, o primeiro, que são dos honorários de advogado. Então, no meu modo de ver, se o pedido é com base no CPC, em sucumbência do CPC, etc., eu não posso aplicar a lei nova em relação a processos que estão em curso. Eu acho que não tem jeito, porque, do contrário, é uma decisão surpresa. Não pode não ter pedido, pode ser o pedido de uma outra forma, pode não ter havido defesa, pode não ter havido contraditório sobre aquela questão. Portanto, é aquilo que o CPC faz referência no artigo 10, exatamente se evitar a decisão surpresa. Então, acho que não poderia ser dessa forma, até por uma questão também de segurança jurídica, mas já vi que começam a aplicar isso, inclusive sucumbência recíproca. Segundo, não posso aplicar honorários no TRT. Eu tive um colega nessa semana, aplica o artigo 791A. Nos processos em curso, não dá. Por quê? Porque eu estou fazendo a aplicação de uma lei nova numa situação anterior. No TST, uma determinada semana que eu estive lá, na sexta turma, havia 3 pedidos de honorários de advogado, já com fundamento na lei nova, de processos que sei lá quantos anos foram lá. Não tem sentido, porque, do contrário, eu estou mostrando aqui uma insegurança jurídica total na aplicação dessas regras. Então, talvez a tendência da Justiça do Trabalho seja no sentido da aplicação da orientação jurisprudencial 261 do TST, que estabeleceu que o procedimento sumaríssimo só pode ser aplicado em relação aos processos que forem ajuizados na vigência da Lei 9957, aproximadamente do dia 1º de abril de 2000. E acho que essa é a solução aqui, me parece ser, porque, do contrário, vão acontecer esses exemplos que eu mencionei. Terceira situação, parece melhor. Foi criada efetivamente a transcendência, regulamentando melhor aí o artigo 896A, as hipóteses de transcendência econômica, política, etc. Agora, como eu vou aplicar transcendência em relação aos recursos apresentados a partir do dia 13 de novembro de 2017, não em relação aos outros, porque antes não existia, da mesma forma, porque, do contrário, eu estou aplicando a Lei 13.467 nesse aspecto com efeito retroativo. Então, são situações que a gente pode fazer certas comparações ou talvez tentar mostrar a existência de uma tendência de se respeitar essas situações anteriores, inclusive do ponto de vista do processo. Porque
Aqui, por exemplo, nós não podemos dizer que existe um recurso novo, um recurso em que se diminuiu o prazo, para que houvesse alguma coisa a dizer que vou observar a lei vigente no momento da publicação da sentença, porque aí é o momento que nasce o direito de recorrer. Não me parece exatamente assim, e sim nessas outras situações que eu fiz referência, pelo menos foram algumas que eu me lembrei. Então, eu gostaria de concluir a minha exposição, porque eu tenho certeza que o almoço é muito mais importante do que a minha fala aqui, porque nesse momento todos estão com fome. Eu acho que a nossa tendência é que o TST vai ter que rever súmulas e orientações jurisprudenciais, porque a lei dispõe, em certos casos, no sentido diametralmente oposto, então elas terão que ser canceladas, elas terão que ser revistas. Segundo, como toda reforma, inclusive a do CPC, acho que ela gera uma certa insegurança, uma certa incerteza, porque nós não sabemos certas coisas como nós vamos fazer. Isso vai ter que ser formado uma nova jurisprudência em relação a outros assuntos. Isso decorre de qualquer reforma, não é dessa reforma especificamente, seja do Código Civil, do CPC de 2015 e agora. Então, eu posso ter a minha impressão, mas a minha impressão não é igual à doutora Regina, não é igual à doutora Ana Paula, e isso é uma construção que nós vamos ter que fazer em relação ao entendimento da nova Lei 13.467. Eu sugeriria que os sindicatos, já que nós estamos aqui no Sindienergia, provocassem o Supremo Tribunal Federal, seja por uma ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, por uma ação direta de constitucionalidade, quem tem legitimidade para fazê-lo, a Advocacia Geral da União, porque foi isso que foi feito, por exemplo, na Espanha, em que o Supremo Tribunal da Espanha considerou que a reforma era constitucional, e, basicamente, para que nós não tenhamos que percorrer Vara do Trabalho, TRT, TST e Supremo, para daqui 15 anos dizer: era inconstitucional, eu fiz errado, portanto, assumi agora um passivo trabalhista que eu nem mesmo sabia que existia. Então, eu acho que é melhor que o Supremo decida isso em, sei lá, já mesmo, daqui 6 meses, 1 ano no máximo, e diga que efetivamente é ou não é constitucional, se existe ou não existe direito adquirido, se é assim ou assado, do que levar 15 anos para discutir isso e o Supremo amanhã dizer, como foi o caso do Fundo de Garantia, dizer que a prescrição é quinquenal, depois de tanto tempo. E isso é que gera incerteza, porque se efetivamente isso fosse feito, nós teríamos mais segurança jurídica. O que nós podemos fazer, como disse a doutora Ana Paula, daqui a 1 ano a gente faça outro congresso aqui, com mais certeza para dizer o que é, o que não é, ou para dizer que nós já chegamos a várias conclusões com uma tranquilidade muito maior, o que não é exatamente aqui, o que se observa nesse momento, em que nós temos essa certa insegurança, e que ela tem que ser efetivamente dirimida. Mas não exatamente, eu acho, percorrer esse controle difuso, e sim um controle concentrado, para que definitivamente o Supremo diga, pode ou não pode fazer, que o Supremo tenha uma jurisprudência sobre esse assunto, como em outros países foi feito. É o que eu tinha a dizer, muito obrigado. Obrigado, doutor Sérgio, pela abrangente palestra sobre os elementos informadores da reforma e sobre os aspectos de direito intertemporal. Eu tenho agora 2 questões para a doutora Ana Paula e 2 questões para o doutor Sérgio. Pode ser. A primeira pergunta é da doutora Mary Rose, advogada. Tenho observado que alguns juízes da 15ª Região têm manifestado o entendimento de aplicação da nova lei, inclusive nas questões que já estavam tramitando, e mesmo em fase de conhecimento. Gostaria de saber qual tem sido o entendimento predominante do Tribunal da 15ª Região neste tema. Nenhum. Gente, faz 15 dias, não deu tempo de chegar ainda. Está certo, como disse a doutora Gisela, nosso tribunal é altamente produtivo,
Mas, veja, não houve ainda tempo para o tribunal se manifestar. Eu ia pedir a palavra, tendo a esperança que nada ia me ser perguntado, mas eu ia pedir a palavra para dizer o seguinte para vocês. Eu recebi uma notícia, talvez os senhores saibam, mas eu não sabia, agora há pouco também, que, santo WhatsApp, no dia 6 de fevereiro, agora, o TST vai ter uma sessão do Pleno em que serão examinadas 35 propostas da Comissão de Jurisprudência do TST sobre temas relativos à Lei 13.467 e às adaptações e ajustes. Como foi feito, aliás, na época, com a Instrução Normativa 39, então, isso vai acontecer dia 6 de fevereiro. Claro que é aquela orientação maior para dar exatamente esses balizamentos. É aquilo que eu disse, e rapidamente, já fechando, nós vamos ter decisões absolutamente díspares, seja entre regionais, seja dentro do próprio regional. Então, me parece que a colocação que o doutor Sérgio fez sobre a teoria nas normas processuais, a teoria do isolamento dos atos processuais, deve prevalecer. Questões de direito material, tempus regio actum, o tempo rege o ato, então é a partir daquele momento que já vale. Mas, enfim, então, deixando a brincadeira que quando eu falei nenhum, nós ainda não tivemos tempos de receber alguma coisa, ou sequer, ainda mais para se reunir, para se posicionar. Mas quer me parecer, se fosse hoje, seria exatamente como foi colocado pelo doutor Sérgio. Uma segunda questão não identificada é a seguinte: é possível, com base nos artigos 733 a 737 do novo CPC e 855-A da CLT, incluir os sócios já na petição inicial? Como ficariam os sócios em relação à audiência? Deverão comparecer ou apenas apresentar sua defesa em conjunto com a empresa e ser representado por preposto? Possível é sempre. Papel aceita tudo, ainda que seja um papel eletrônico, ainda que seja no PJE. Eu acho que possível, sem dúvida nenhuma. Porém, agora, respondendo à segunda questão, se, em sendo incluído, se deveria ir ele ou preposto, se querem minha opinião, neste momento, eu iria. Eu não teria dúvida em ir. A não ser que não pode, o CEO foi colocado, é uma coisa que daí manda preposto. Mas, nesse momento, senhores, reitero, são inúmeras decisões díspares. Eu iria, mas com absoluta certeza. Vai passear na Justiça do Trabalho, é tão bonito, é tão legal, não tem problema de elevador, não atrasa, é tudo muito bom lá. Doutor Sérgio, uma questão para o senhor, da doutora Adriana, da Eletropaulo. Trata da indenização do intervalo para a refeição. E a pergunta é: como ficarão os encargos incidentes sobre essa indenização que é paga para complementar aquele período não usufruído do intervalo? Agora terá natureza indenizatória e antes não tinha. Isso não ficou esclarecido também, porque não tem uma situação como o parágrafo 2º do artigo 457. Eu acho que, se não é salário, não é uma verba que tem natureza de remuneração, não pode incidir a contribuição previdenciária em relação a isso. Mas aí é uma coisa que vai se formar na jurisprudência. Agora, quanto à incidência de imposto de renda, se é indenização, também não deveria haver incidência do imposto de renda. Mas aí também é outra história, porque a lei aplicável seria a Lei 7713 de 88. Né? Mas, para mim, seria indenização, não haveria incidência. Mas é uma coisa que vai haver discussão para se formar uma jurisprudência em torno disso aí. Uma segunda questão do senhor Walter. Gostaria de saber a sua opinião sobre o fim da súmula 372, que trata da incorporação da gratificação por função. E como deverá ser o entendimento da jurisprudência
se aqueles que recebiam gratificação há mais de 10 anos, antes da Lei 13.467 entrar em vigor, continuarão tendo o mesmo direito previsto na súmula 372. Eu acho que a resposta é a mesma, é a questão de dizer se isso é direito adquirido ou não, porque se for considerado dessa forma, esse era o entendimento da súmula 372 do TST, se chegar no TST vai ser esse o entendimento. Então, eu acho que aqui são situações posteriores, em que não haveria, sei lá, a completar os 10 anos, nas situações que já estavam consolidadas e que vinham sendo observadas. Então, que aí eu vou aplicar lá o parágrafo 2º, salvo engano, do artigo 468, que é a redação agora que faz referência a isso. Senhores, eu vou pedir agora que todos tomem os assentos para a gente fazer o encerramento do evento. Por favor. Obrigada, doutor Cássius, Márcia, e aos desembargadores Regina, Ana Paula, Sérgio, Gisela e senhor Jorge Honor pelas apresentações de hoje. Muito obrigada a todos pela presença e participação. Que fique o registro. É uma imensa honra para o Escritório Mesquita Barros e para o Sindenergia recebê-los aqui hoje para reunir vocês com palestrantes tão ilustres. E para a última palavra de encerramento, eu convido, por favor, Luiz Sérgio Assad, diretor-presidente do Sindenergia. Em seguida, vem a Ana Paula. Bem, pessoal, todo mundo com fome. Agradeço aí aos magistrados pelas palestras e respostas às perguntas, e eu não sou advogado. E eu saio daqui hoje com uma certeza muito grande de que me faz lembrar uma frase atribuída a um filósofo grego. Eu sei que nada sei. E me preocupa muito o grau de dificuldade e dúvida que surgiu aqui desse evento de hoje. Mas eu tenho certeza que, como brasileiros que somos, eu acredito muito na justiça do trabalho e na cabeça dos juízes, olhando para a formação de uma nova jurisprudência que vai fazer com que nós possamos fazer esse Brasil crescer. Muito obrigado a vocês e a todos os participantes aqui.